Meu querido, minha querida aluna do QI, estamos aí nesse período de isolamento, de quarentena, mas não deixamos de promover o nosso conteúdo, né? Da sequência das nossas aulas, a gente estava trabalhando com demografia, a gente continua trabalhando com demografia, aspecto muito importante, mobilidade populacional, migrações mundiais, que é um tema que até vem muito a calhar com o que está acontecendo, né? Em função dessa mobilidade ampliada no espaço mundial, que nós tivemos a rápida disseminação do coronavírus e a transformação de uma epidemia chinesa em pandemia, né? Obviamente, isso tem a ver com a mobilidade da população chinesa, isso tem a ver também com a mobilidade da população mundial. Então, a primeira questão que nós precisamos trabalhar ao pensarmos em mobilidade, em migrações mundiais, é justamente a ideia de que ocorreu uma intensificação desses movimentos após a Segunda Guerra. Tá? Por mais que as questões e muitas vezes artigos, reportagens enfatizem a questão das barreiras migratórias, nunca tivemos tanto movimento migratório na história da humanidade como no contexto pós-Segunda Guerra. E aí, evidentemente, que a prova vai querer que você investigue, vai querer que você determine quais são os pontos, quais são as justificativas aí para que esse movimento fosse intensificado. Então é preciso ter consciência desses pontos, né, exatamente os padrões, porque esses pontos ou essas justificativas vão gerar os padrões migratórios. Então olha só, o primeiro ponto é a gente afirmar o desenvolvimento infraestrutural. Não se esqueça que desenvolvimento infraestrutural envolve o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, envolve o desenvolvimento da infraestrutura de comunicação. De certa forma, isso mudou completamente os padrões migratórios, especialmente se a gente analisar a difusão do transporte aéreo, não é? E até mesmo quase a sua massificação, especialmente entre os países ricos. É óbvio que a mobilidade de um japonês, a mobilidade de um europeu, a mobilidade de um estadunidense, de um canadense, é bem maior que a mobilidade de um brasileiro, de um africano. E por isso mesmo, se você pegar, e isso é muito comum nas questões, os mapas de fluxo aéreo, né, os fluxos de passageiro pelo mundo, de passageiros, você vai ver exatamente uma intensidade muito maior no hemisfério norte do planeta. Então, isso também dá suporte a um fluxo muito grande que nós poderíamos denominar de fluxo norte-norte. Ou seja, há também uma migração entre países ricos. Essa migração, é claro que tem outro tipo de configuração, muitas vezes são movimentos temporários, movimentos de intercâmbio estudantil, movimentos de empresas que levam também funcionários ou que transferem cadeias produtivas, né? Então as trocas financeiras são intensas, as trocas mercadológicas são intensas, mas também o fluxo de passageiros. E é por isso mesmo que nesse atual contexto aí do coronavírus, a gente percebe um aumento importante de casos na Europa, um aumento importante de casos nos Estados Unidos, e esses processos progrediram mais porque, obviamente, essas pessoas têm uma mobilidade maior. É claro que a ideia do desenvolvimento da infraestrutura de transporte também atinge o mundo emergente, né? Nós ganhamos uma mobilidade. Evidentemente, não temos a massificação do transporte aéreo aqui, que a Europa tem ou que os Estados Unidos têm. Mas isso ampliou bastante e alterou as formas e os padrões com que nós migramos. Vamos lembrar o seguinte, o que era para uma família italiana sair, por exemplo, do sul da Itália e migrar para o Brasil no início do século XX? Era uma verdadeira ruptura, né? Ficava, inclusive, ficaram famosas as cenas de despedidas de portos, né? Quando você tinha a palavra adeus, porque era adeus mesmo, há rupturas familiares. Você empreendia uma viagem e provavelmente você não voltaria ao seu país de origem. Daí os imigrantes recriarem, inclusive, espaços, recortes da Itália, da Alemanha, do Japão, aqui dentro do Brasil, né? No sul do Brasil, em São Paulo. Então é importante a gente analisar por esse viés. Hoje,
você tendo sucesso, um mínimo de sucesso migratório, você pode visitar o seu país todos os anos, né? Você pode, inclusive, visitar o seu país 2 vezes por ano. Você pode remeter dinheiro para os seus familiares todo dia, se quiser. Os sistemas de comunicação também estreitaram essas relações. Os sistemas de comunicação ampliaram o grau de informação que você tem sobre outros países, sobre outras culturas, aumentaram o intercâmbio virtual entre pessoas de diferentes países, facilitaram o aprendizado de idiomas. Então, isso tudo tem um peso extraordinário nos movimentos migratórios. Não se esqueçam que o desenvolvimento infraestrutural não é e nunca deve ser afirmado como homogêneo, ele é extremamente heterogêneo. Por isso que os padrões de mobilidade do mundo desenvolvido são bem diferentes dos padrões de mobilidade do mundo periférico. Vamos lembrar que na África nós falamos ainda de migrações que levam muitas vezes meses, rotas migratórias, especialmente de refugiados, que são feitas a pé. Então, nesse sentido, cria-se um outro fator aqui que é importante a gente destacar, o aprofundamento da cisão norte-sul. É a segunda linha de justificativas para a gente entender esse aprofundamento dos movimentos migratórios. E ali a famosa migração sul-norte, né, devido a essa cisão, esse aprofundamento, porque as desigualdades sociais elas foram tanto muito intensas durante a Guerra Fria, tanto é que em 55, uma conferência realizada na cidade de Bandung, questionava essa ideia do mundo estar dividido entre socialistas e capitalistas, e aí existia um terceiro mundo, e esse terceiro mundo era o mundo pobre, independente se estamos falando de um país socialista ou se estamos falando de um país capitalista. E nessa conferência criou-se a ideia do movimento do não alinhamento. Países que não se alinharam nem à União Soviética e nem aos Estados Unidos. Ou seja, essa divisão norte-sul não é uma divisão que foi criada com o fim da Guerra Fria. Ela já existia lá. Mas depois da Guerra Fria isso foi aprofundado. Essas diferenças com o avanço, com a mundialização do sistema capitalista, com a globalização, foram aprofundadas sensivelmente. Imagine você hoje, um pedreiro trabalhando aqui no Brasil, conseguisse migrar para os Estados Unidos recebendo em dólares. Vamos pensar que a hora da construção civil nos Estados Unidos está lá $50. Imagine se ele pode enviar esse dinheiro, pensando num dólar que já está batendo R$ 5,10, se ele conseguisse enviar esse dinheiro para o Brasil, não é? Então, a desigualdade das condições de trabalho, a desigualdade de renda, acaba sendo um motivador muito grande para que uma massa de imigrantes se desloque do Sul em busca dessa promessa de trabalho e dessa promessa de melhor renda no hemisfério norte. Essa questão da qualidade de vida é muito relativa, né? Porque você não vai trabalhar na construção civil em busca de qualidade de vida. Esse é um movimento migratório em busca de trabalho e renda mesmo. E aí essas transferências são bem significativas, essas transferências, essas remessas de dinheiro de imigrantes mexicanos, de imigrantes brasileiros, africanos na Europa, árabes também, é um movimento de capital bem significativo desse norte para o sul. Então, essas desigualdades têm que ser ressaltadas, né? Ninguém sobe numa embarcação rústica, num bote, para tentar atravessar o Mediterrâneo e chegar à Europa, se não for por necessidade. Ninguém tenta atravessar um deserto para acessar os Estados Unidos, se não for por necessidade, muitas vezes desespero, né? Então aí nós temos a ideia do principal motor das migrações, especialmente aí nos últimos 40 anos, as migrações norte e sul. E finalmente, uma intensificação dos conflitos regionais. É muito comum se defender a ideia de que nós tivemos um mundo de paz e estabilidade no pós-Segunda Guerra. Pelo contrário, nós tivemos uma intensificação dos conflitos e uma regionalização desses conflitos. E por incrível que pareça, a regionalização acaba aumentando a letalidade, a mortalidade desses conflitos.
o que também gera profundos impactos na mobilidade humana. Porque dentro de um contexto de guerra, nós sabemos, não há opção, você tem que sair, você tem que migrar. E no momento em que existe uma migração compulsória, existe também um contexto de migrações num curto espaço de tempo, que envolvem uma quantidade de gente, né, de pessoas muito maior, e essa transferência acaba impactando o país receptor. Então, também temos que colocar na conta dos movimentos pós-guerra os movimentos gerados pelas guerras. As guerras, em sua maioria, os conflitos, em sua maioria, se desenvolvem no mundo subdesenvolvido, né? Estão ligados à periferia, estão ligados ao sul. Então, vamos entender a África como um continente em que esses movimentos ganham muita dinâmica, o Oriente Médio, em que esses movimentos também ganham uma dinâmica importante, o sul da Ásia, alguns países aqui da América Latina, em especial a Colômbia, agora a Venezuela. Então, nós entendemos um contexto de migrações forçadas que move realmente uma massa humana por esse espaço. Então, é isso aí, nós vimos, dentro do contexto das migrações mundiais, os 3 grandes fatores que intensificaram o movimento após a Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça de fazer todas as questões, não se esqueça de fazer o quiz e encontramos na próxima aula. Beijo para vocês.